Olá, professor Zinger, seja mais uma vez bem-vindo. Eu sou a Márcia Oliveira, também professora Zinger. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa segunda aula. E a segunda aula é o tema burrice emocional. Então, essa aula ela é muito importante antes de dar início o que é a inteligência emocional, como que você controla a inteligência emocional, para eles perceberem se eles estão dentro ou estão conduzindo a própria vida, ou pessoal ou profissional, com uma certa burrice emocional, ok? Vamos começar então? Vamos lá. É claro que eu sempre começo com a pergunta provocativa, se eles já ouviram falar sobre a burrice emocional. E aí você fala para eles, né, que o burro não é aquele que não sabe algo, não é aquele que tem alguma falta de conhecimento, mas sim aqueles que fazem escolhas profissionais e pessoais estranhas, esperando que um milagre possa acontecer. Isso é ter uma burrice emocional, tá? Então deixe bem claro isso para eles, porque eles vêm com algumas crenças limitantes da burrice. Então é colocar para eles que essa burrice emocional não é a falta de conhecimento, e sim é a falta de tomar decisões mais inteligentes, mais controladas, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional deles, ok? Diz para eles, né, que quem sofre da burrice emocional todos os dias fica reclamando da empresa, e não só da empresa, reclama do marido, reclama do filho, reclama dos amigos, reclama de tudo, culpa todo mundo pelos seus problemas. E não adianta, né? Explica para eles, olha, não adianta a gente mudar realmente de ambiente e continuar sendo essa mesma pessoa reclamona. Eu sempre costumo dizer para eles que reclamar é clamar duas vezes. E aí a gente sempre atrai aquilo para nós, porque a gente está clamando aquilo que a gente não quer. Então, mudar de ambiente pode ser uma resposta a alguns problemas que ocasionalmente vêm ocorrendo, mas dificilmente a gente consegue atacar as causas. E justamente eles se alertarem do que é a burrice emocional, eles atacarem e prevenirem, né, essas causas do que acontece com a burrice emocional. Aqui é um slide onde eu coloco algumas frases para que você e eles possam refletir juntos, né? Então aqui eu coloquei solte a culpa, então fala sobre a culpa, a burrice emocional é a pessoa que fica carregando aquela culpa, aquele peso que não precisa carregar mais. A crise emocional, que também é chamado, né, para despertar. Então, que a crise ela não é ruim. A crise faz com que a gente desperte, que a gente enxergue as coisas, que precisa sair daquela zona de conforto e faça caminhos diferentes da onde a gente sempre está reclamando. E é preciso cortar as ligações mentais que fazem mal para você. Ou seja, as nossas crenças limitantes são necessárias. Né? Muitas vezes a nossa burrice emocional realmente ela vem das nossas crenças limitantes, valores que nós não precisamos carregar mais. Obrigada aos pais, obrigada que ele passou tais valores, mas hoje eu caminho com minhas próprias pernas e esses valores não funcionam mais, tá? Então, esse slide é basicamente para você dar umas pinceladas e fazer com que eles reflitam, você consiga interagir mais com eles. Então, é dizer para eles que nós queremos despertar realmente uma reflexão que faz com que, como eles estão conduzindo, tratando a própria vida deles, né, em todos os sentidos, e que é necessário eles desligarem o piloto automático, né, que está sempre ali conduzindo, conduzido por uma rotina, sem saber a direção que eles vão. Eu até coloquei como pergunta isso. Então, a burrice emocional também é isso. Nós somos muito autômatos. Autômatos é uma pessoa que sempre está no automático,
então está sempre sendo conduzido sempre por aquela mesma coisa, então não sai da zona de conforto. É necessário que eles comecem a pensar fora da caixa e fazer com que eles comecem a olhar outras direções. Então, eu até coloco uma pergunta: o que precisa acontecer para que você acorde e olhe para fazer algo diferente por você hoje? Então, não adianta a gente entender o que é burrice emocional, a gente saber como que controla as emoções, porque a gente não vai controlar mesmo. Na aula você vai ver alguns sinais, né? Que a gente não consegue sumir com todas as emoções, mas a gente, de certa forma, consegue controlar. Então, é necessário que ela escolha fazer algo diferente para ela, porque senão ela vai permanecer nesse estágio da burrice emocional. Então, eu coloco aqui uma atitude positiva. Ela tem que tomar uma atitude positiva, que não adianta eles virem para o nosso curso e continuarem, sair daqui, né? Igual aqueles cursos de coach, sai de lá, tudo uau! E aí passa uma semana, volta tudo de novo. Ah, mas é desmotivação. Não, nós temos que tomar uma atitude hoje. O mundo, né, eu coloco aqui, que já é cruel o suficiente para ainda procurarmos confusão e chatice. Chega de burrice emocional. Então, essa atitude positiva hoje é extremamente importante. Então, essa imagem eu achei muito importante, dessa frase. Então, eu vou parar de dizer como minha vida é estressante, dizer como eu sou abençoada por tudo que eu tenho. Reclamar nunca vai mudar a minha realidade, mas ter uma atitude positiva sempre vai. Então, leia essa frase pausadamente. Eu costumo fazer isso bem pausado, e perguntar se alguém aí está preparado para essa atitude positiva, e que, se não estiver, que comece a buscar e dar início através do que ela fala. Então, ela falar outras palavras mais positivas. Nós vamos ter uma aula de crenças limitantes, e aí você vai conseguir fazer uma conexão com esse momento aqui que você vai estar fazendo com eles, ok? E aqui eu coloco alguns exemplos, né? Algumas atitudes que para ela se perceber se ela é uma pessoa burra. É muito engraçado, porque você começa a olhar no rosto deles e a pessoa começa a se perceber ali nas frases, né? Então, aqui são várias frases que você coloca para eles, leia uma a uma, ou eu estudo, né, e acabo passeando mais rapidamente sem ler. Se você conseguir fazer isso, é muito bacana, mas que passe por todas, né? Então, você é capaz de receber uma crítica sem levar para o lado pessoal, e aí esse é o que mais as pessoas olham, assim, você percebe que eles têm, né? Você não lida bem com as mudanças, você tem muita dificuldade em se colocar no lugar do outro, tal da empatia, você raramente se preocupa com as consequências de seus atos. Então, tudo isso faz parte da burrice emocional. Outra lâmina também, né, com mais 3 aí: você se ofende facilmente, você não se foca nos defeitos dos outros, você se foca, aliás, né, perdão, nos defeitos dos outros, você dificilmente se interessa pela vida das outras pessoas. Mais uma vez aí, trazendo um pouco da empatia. Então, tudo isso, as pesquisas observatórias na psicologia comportamental mostra para nós que realmente quem tem essas atitudes, esses comportamentos, é uma pessoa burra. Mas reforce sempre: não é burra intelectual, não é burra porque não sabe de algo. É uma pessoa burra que sabe que tem que mudar, e ela continua tendo as mesmas atitudes e comportamentos. E aqui eu coloco para você como que você deve evitar a burrice emocional. Então, você comenta com eles que, mesmo se eles estiverem nesse estágio, que eles tiverem alguns daqueles itens, para eles não se preocupar, porque não é da noite para o dia que eles conseguem mudar essas atitudes, até porque muitas vezes estão muito cristalizadas, porque nós trazemos de muitos e muito tempo, mas que existe uma solução, sim, para eles não ficarem preocupados. Então, aí você coloca para eles todos esses itens que eu falo aqui, e
Principalmente a frase, não corrigir nossas falhas é o mesmo que cometer novos erros. Então, o problema não é ter essa burrice emocional. O problema é você saber que você tem e você não corrigir, porque você permite que a sua mente seja mais forte do que você. Então, você vai, né, por esse caminho mesmo da autorreflexão para eles, ok? Então, trago outra frase, né? Liberte-se do seu passado. Pare de criar sofrimento. Por quê? As pessoas ficam muito no passado. Então, elas se magoam, elas ficam com raiva, elas não perdoam. Então, elas ficam muito no passado. Então, é necessário que ela se liberte e pare de criar esses sofrimentos através dessas memórias que elas trazem, né, lá de trás, e que ninguém está deslegitimando o sofrimento dela, mas também não dá para nós carregarmos essa sacola. Aconteceu, ok, e agora o que eu faço com tudo isso? É tão clichê, mas é o que tem que ser falado. Então, o que eu faço com tudo isso? Não é mesmo? Eu sei que eu sofri, mas é o como eu vou lidar com isso. Então, a primeira coisa é se libertar do passado. Então, voltar atrás é corrigir erros, retificar mais entidades e ser mais justo com a própria consciência. Então, é isso, tá? Eu coloquei até uma imagem que demonstra ali indo para frente, uma indo para frente e o restante ali para trás. Não uma controvérsia, justamente para pensar, porque eles têm que se libertar. Essa aula é justamente para eles se conscientizarem, pelo menos assim, o mais que a gente pode, que não adianta eles virem fazer uma aula de inteligência emocional, um curso de inteligência emocional, e continuar com as mesmas atitudes e não se libertar desse sofrimento todo que eles trazem. Então, é preciso querer e não ter preguiça, porque muitas vezes, olha, eu falo para eles, e se você puder falar, também é muito bacana. Dá preguiça, é doloroso, a gente não quer, tá bom ali, né? O ego, ele adora continuar naquela zona de conforto. Então, nós temos alguns paradigmas de velhos preconceitos e percepções. Então, manter uma mudança disciplinada e gradual com os novos comportamentos é extremamente importante. Tem que ser disciplinado. Então, eu comento com eles assim, não é porque vocês entraram nesse caminho do autoconhecimento que vocês não vão poder mais errar, que não vai mais acontecer nada disso. Não é isso, ok? A realidade é, como está muito ali enraizado, algumas vezes você vai se pegar naquele comportamento, naquela atitude, naquelas falas de reclamão, reclamona, mas o que você faz? Separa aquele momento e refaz tudo isso de uma forma positiva que tem a conexão com aquela outra lâmina lá atrás, ok? Então, dessa forma, eles conseguem, é possível, né, eles conseguirem uma oportunidade de obter uma reputação, principalmente de uma pessoa emocionalmente competente. No trabalho é assim, né, principalmente no trabalho, deixando para trás essa burrice emocional que muitas vezes carrega numa vida. E aqui eu dou uma pincelada ali, né? O que são emoções e sentimentos? E aí eu falo para eles, se eles já pararam para pensar o que acontece dentro deles quando eles se apaixonam, quando eles sentem uma angústia, quando não consegue algo, ou a alegria de conquistar um grande objetivo, ou a raiva de alguém no trânsito. Se eles pararam para pensar. Porque não adianta eles virem aqui para entender o que é emoção e sentimentos, se eles não param para ver o comportamento deles e fazer com que eles mudem, como mesmo a terapia comportamental cognitiva, que faz com que a gente, o brinco fala que é dar o pulo do gato. Né? Então, a gente transforma aquele comportamento de atitude negativa por um positivo, que faz com que nós sentimos emoções e sentimentos boas e não ruins, que podem trazer doenças psicossomáticas para nós. Então, emoções e sentimentos, eu fiz um exemplo aqui, né? Que eles vão estar, então você pode ler, não tem problema nenhum, né?
você está na fazenda, andando no meio do mato e vê uma onça. O que acontece? E aí eles não vão te responder. Eles vão, ou então vão falar, sai correndo, eu fico paralisado, de medo. É isso que a gente precisa entender. O que acontece quando a gente se vê nesse apuro? O que acontece no nosso corpo? Né? Então, aqui eu coloco exatamente o que acontece. Então, provavelmente o nosso corpo ele irá liberar uma adrenalina e cortisol na corrente sanguínea. Aí já começam os hormônios serem liberados pelas nossas glândulas endócrinas. E aí, o que acontece com esses hormônios todos que são liberados no nosso corpo quando a gente toma um grande susto, quando a gente está acontecendo algo que tira a gente da zona de conforto, que dá um medo danado, a nossa pupila começa a dilatar. É igual de gato, eu até falo assim para eles perceberem. Sabe quando o gato fica assim no alerta, porque a adrenalina e o cortisol faz com que o cortisol ele é do hormônio do estresse, né? E a adrenalina precisa deixar daquele jeito. Então, o que acontece? A nossa pupila começa a dilatar porque a gente entra num estado de alerta, o corpo fica ligadão, né? Então, a temperatura corporal da pessoa sobe muitas vezes, ela fica, e ela não percebe, ela sobe muitas vezes, né? E o seu coração começa a acelerar. Claro que de pessoa para pessoa pode acontecer, mas na maioria das pessoas é isso. Então, o sangue vai sair dos órgãos viscerais, que aí eu coloquei aqui o estômago, o intestino, ele sai dali e vai se concentrar nos nossos músculos. Olha que bacana. E isso faz com que a gente transpira. Por quê? Porque o sangue, ele saiu dos nossos órgãos vitais, né, de vísceras mesmo, e faz com que todo esse sangue se vai para os músculos, e é por isso que a gente fica branco. A pessoa, nossa, ela tá branca. Justamente por isso. Então, os músculos, eles irão ficar mais tensos e gerarão comportamentos como congelar, a pessoa vai lutar, ou vai tentar fugir daquela situação e provavelmente fará uma cara de susto muito grande. E essa cara de susto que deixa ela branca, né? Então, e isso faz com que ela fique hipervigilante e hiperfocado, visão de túnel, que a gente chama na psicologia. Então, ela fica hiperfocada, pode estar acontecendo o que for ao lado dela, que ela não vai perceber nada, porque ela está vigilante naquilo, ok? Então, ela terá um sentimento de medo muito forte. Então, depois que passa tudo isso, você vai pensar muito mais sobre o que aconteceu e aí você vai se dar conta de como o seu corpo está. Mas naquele momento, por acontecer tudo isso fisicamente, biologicamente com você, você não consegue raciocinar. Você não tem como pensar, ok? Então, justamente o neocórtex, ele para, que nós vimos, né, na outra aula do trino, o cérebro trino. Então, o neocórtex que dá a nossa racionalidade através do sequestro da amígdala que nós vimos, e você faz essas conexões para eles verem que tem essas conexões. Então, o que acontece? Nós acabamos não conseguindo raciocinar, a gente perde ali totalmente o que está acontecendo, a nossa realidade, só depois que tudo se acalma que a gente começa a perceber como o nosso corpo ficou, ok? Então, as emoções, existem as predominantemente inconscientes, elas são inconscientes as emoções. O nosso corpo age, elas são inconscientes. Ela fala assim, agora eu vi a onça, então eu vou ficar tranquila. Agora eu vi a onça, minha pupila não vai dilatar. Agora eu vi a onça, só quero cortisol, não quero adrenalina, não tem como, tá? Então, abaixo da linha da nossa percepção, né, as emoções, elas estão, e quando você toma consciência, nós chamamos de sentimento. É isso que acontece. As emoções, ela é biológica, e os sentimentos é o que a emoção traz para nós. É a consciência. Quando nós tomamos consciência de que tudo que está acontecendo é o que a gente chama de sentimento. Tá? Então, deixa claro para eles, emoção é biológico, sentimento é aquilo que a emoção traz para nós, ok?
Então, olha os sentimentos. É a experiência mental que nós temos daquilo que está passando no nosso corpo. Então, a nossa mente capta tudo aquilo biológico que está acontecendo no nosso corpo e aí faz com que nós tenhamos sentidos. A gente começa a sentir, né? Sentimento, sentido. Então, pode ser tanto positivos quanto negativos, né? Bons ou ruins, e pode gerar uma nova emoção. Então, o sentimento, então eu tenho uma emoção, tem um fato externo, ok? Tem um fato externo, ou até mesmo um fator interno da minha mente, de memórias, e aí eu gero uma emoção, meu corpo começa a responder. Quando o meu corpo começa a responder, eu começo a sentir raiva, sentir amor, sentir angústia, sentir tristeza, e tudo isso pode fazer com que a minha mente me leve para novas emoções, certo? Então, eu falo para eles que você dominar sua mente é a coisa mais importante que eles precisam, tá? Então, um exemplo bem simples que eu trago aqui é o do carro. Você está dirigindo tranquilamente na sua faixa, daí vem alguém e entra na sua frente com tudo te fechando. Não chegou a ser um risco na sua vida, mas como normalmente nós reagimos? A gente grita, a gente fica com raiva, né? A raiva porque alguém colocou um objeto na nossa frente. Não temos um sentimento para a fechada do trânsito. E como lidar com fila, burocracia? Temos apenas aquelas para sobreviver. Então, são emoções de sobrevivência, ok? Que também aproveito aqui para falar que também você busque já imprimir para eles que nós vamos aí passar um outro exercício. Todas as aulas, como eu disse ali na primeira, nós vamos passar um exercício para eles. E aqui é a roda das emoções. Então, a gente passa essa roda das emoções para eles, para que eles possam identificar alguns sentimentos na sua fase primária, secundária e terciária, onde é mais intenso e menos intenso, tá bom? Então, o que é, na realidade, o sentimento? É a percepção consciente parcial das emoções. Você só percebe parte dessas alterações. Você não percebe ela toda. Então, é uma percepção. Se é uma percepção consciente, a pessoa sabe o que ela está sentindo, porque é consciente, diferente das emoções que ela é inconsciente, acontece sem eu perceber, ok? Aqui eu trago, como você viu lá na outra aula, eu trago todos os livros, todos não, né? Alguns livros que ajudam a aprofundar todos esse assunto que você compartilhou com eles, a se aprofundar, porque não dá para se aprofundar, então para eles poderem ler aí, e claro, não saia da caixinha que eu trago as emoções de Osho e o livro das emoções, tá? Do Bel César, que é maravilhoso, eu recomendo até todos os professores que puderem ler todos esses livros, é muito importante, não só para que você conduza a sua aula de uma forma mais assertiva, mas que você consiga também incorporar isso na sua vida, ou se já incorpora, que você consiga lapidar ainda mais. E aí aqui entra os exercícios. Eu sempre passo os livros antes, né? Porque senão eles acabam se perdendo um pouco. Então, aqui são os exercícios, a roda das emoções, que estão na página 27 e 28 da apostila, certo? E aí você explica um pouco. Então, as bordas externas, o que elas são, né? Porque as emoções, elas são... essas emoções foi feita por um psicólogo, né, norte-americano. Ele catalogou todas essas emoções e elas são organizadas por cores e coordenadas em 3 fases. Então, as externas, as centrais e a do centro, ok? As externas, das bordas externas, que são essas que está ali roxo, que está bem lá antes, bem longe mais do centro, é possível encontrar as emoções de baixa intensidade. Então, aceitação, distração, tédio e assim por diante, tá?
Já a que vai em direção ao centro, que é a do meio, ela vai se mover em direção, né, óbvio, do centro, a cor se aprofunda e as emoções, pode ver, ela está bem clarinha, porque ela não tem tanta intensidade, ela é baixa intensidade que estão nas bordas. Quando ela começa a vir para o centro, ela já começa a ficar um pouco mais forte. Ela está mais suave, eu coloquei aqui, as emoções são mais suaves, mas as suas emoções básicas, né, que tem relação com a confiança, com a surpresa, com o medo. Então, essa é onde a gente fica um pouquinho mais. E a central, que você pode ver que elas são mais fortes, então ela abriga os sentimentos mais intensos, admiração, espanto, angústia. Então, todos esses são os mais intensos que nós temos, ok? E aí, eu trago, nós vamos ter aí uma aula de vibracional que foi, foi comprovado, né, para nós aqui. Então, a escala de Rankes, que eu até coloquei a foto dele para todo mundo ver, que foi um físico que ganhou aí o prêmio Nobel. E aqui a escala que nós temos das emoções. Ou seja, para criar uma realidade positiva, nós temos que vibrar acima de 200 Hz. 200 Hz é acima da coragem. Então, a gente começa a vibrar através da coragem. Tudo que está abaixo faz com que a gente permaneça numa vibração muito ruim, e essa vibração, ela começa muitas vezes a trazer doenças psicossomáticas para nós. Então, essas doenças psicossomáticas, com essa vibração no nosso corpo, porque nós temos átomos todo ali, né, se movimentando o tempo todo, então a gente chama desses hertz, é a energia, é a nossa energia. A vibração nada mais é do que a nossa energia, como diz aí alguns pesquisadores norte-americanos e japoneses. Então, a vibração é a nossa energia. Então, falar para eles, né, que aqui é só uma palhinha, mas que nós precisamos entrar na fase de 200 Hz, ou seja, pensar positivo, que aí a gente começa a criar a nossa realidade e, nesse caso, né, acima dele é positivo e abaixo dele é uma realidade muito negativa, ok? E nós vamos aí para a selfie da turma, não esqueça, né? É sempre bacana, eles adoram para você colocá-la no seu grupo, com seus alunos, e é bem bacana. Bem, essa aula foi realmente para, antes de entrar em inteligência emocional, eles têm que saber que existe essa burrice emocional, que ela hoje em dia é até mais considerada principal para comentar com as pessoas dentro da empresa, principalmente, dessa burrice emocional, porque senão elas não conseguem se enxergar. Qualquer dúvida que você tiver, pode entrar em contato comigo, pode mandar as suas dúvidas, que eu estou aqui sempre à sua disposição, ok? Nos encontramos na próxima aula. Até lá!